Queridos irmãos, nós já cantamos, já louvamos, já lemos a palavra de Deus. E isso é um culto que a Bíblia nos relata, que os irmãos, eles reuniam no primeiro século para ler a palavra, para louvar e para orar. Então, irmãos, isso é um culto a Deus. E, irmãos, eles aprendiam das Escrituras. Então, agora, para complemento do nosso louvor, nós louvaremos a Deus aprendendo da sua palavra. É isso que o movimento, a Igreja da Reforma em si, propunha, que o culto a Deus fosse um culto permeado pelas Escrituras, onde até então a igreja tinha segurado nas suas mãos toda a palavra de Deus e não levava o conhecimento da palavra de Deus às pessoas. Então, irmãos, quando os reformadores lutaram para que a Bíblia chegasse na mão do povo, o culto passou a ser um culto voltado às Escrituras Sagradas. Voltando-se à igreja primitiva, aonde orava, lia a palavra, cantava a palavra, e a palavra era exposta, era ensinada para todos os que ouviam. Não era um culto mais em outra língua, onde só existia ali orações e todo tipo de coisa, a todo tipo de pessoa, menos a exposição da glória de Deus, que é a sua palavra. Então, irmãos, é assim que nós nos mantemos firmes na palavra de Deus. É assim que nós nos mantemos. Um encontro que glorifique a Deus na sua totalidade, onde nós cantamos, nós oramos, nós lemos as Escrituras e na maior parte do tempo nós louvamos a Ele, expondo a Escritura Sagrada. Então vamos hoje à exposição no livro de Lucas, capítulo 8. Abra sua Bíblia. Nós vamos aprender hoje na continuação do Evangelho de Lucas. Se não me falha a memória, essa é a exposição número 37. Ou 36 no livro de Lucas. Nós vamos ler hoje, capítulo 8, os versículos 16, 17 e 18. Irmão, expor a palavra de Deus positivamente é estar comprometido com toda a palavra de Deus. Não é selecionar alguns versículos e periodicamente fazer um revezamento entre eles e expor aquilo que as pessoas mais gostam de ouvir da palavra. Não. É expor toda a palavra de Deus, sabendo que toda a palavra de Deus ela é suficiente para nos guiar em santificação, para fazer-nos crescer. Independente se o versículo vai me confrontar a minha família ou confrontar os meus irmãos, eu tenho que estar sujeito a eles em humildade, expor eles, porque isso glorifica a Deus. Então, irmãos, nós temos o comprometimento, eu tenho o comprometimento de expor o livro de Lucas na totalidade, não só ali aquelas coisas que trabalham o nosso ânimo, mas também os versículos que nos exortam, os versículos que fazem nós crescer, os versículos que nos tiram da questão de que nós pegamos a palavra de Deus somente para um consolo e conforto. Não, mas para o confronto e para a edificação do nosso ser também. Então, irmãos, quero iniciar com uma oração para que nós seguimos a exposição de hoje. Pai, te louvamos por estar diante da tua palavra. Te louvamos por estar diante da verdade que rege o universo, que rege o mundo e que rege cada ser humano. Te louvamos, Senhor Deus, porque aqui está a verdade, Senhor Deus, que nós temos como absoluta em nossa vida. Te louvamos, Pai, porque o Senhor
se revelou através da natureza, de todas as coisas que nós vemos, mas o Senhor também se preocupou em se revelar de uma maneira que ficasse clara para nós e que nós pudéssemos, na nossa fraqueza do nosso ser, entender. Então, Senhor Deus, estamos aqui agora diante da verdade. Que o Teu Espírito usa ela, Senhor Deus, e não a mim, porque eu sou fraco, sou de barro, e a preciosidade está na Tua palavra, Senhor Deus, e não, Senhor Deus, em mim. Que o Teu Espírito Santo use esta palavra para nos edificar, porque nós cremos e temos total certeza que é Deus falando quando nós lemos as verdades das Sagradas Letras. Então, Senhor Deus, edifique, transforme o nosso ser, nos ajude, Senhor Deus, e que este momento sirva para a nossa edificação e salvação. E não, Senhor Deus, para nosso confronto somente e condenação, mas que o Senhor use para nos salvar, Senhor Deus. E aqueles, Senhor Deus, que estão desatentos, aqueles, Senhor Deus, que não aceitam Cristo, que o Senhor possa usar também, Senhor Deus, para condenar. Porque a Tua palavra, ela é eficaz, ela salva e condena. Mas que todos que estejam aqui, Senhor Deus, estejam com os corações abertos para ouvir as verdades e aplicá-las na sua vida, sendo assim, Senhor Deus, usar este momento para edificação e salvação de cada um aqui. É o que nós te pedimos e agradece em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desejo que todos vocês usem o máximo da sua atenção para vocês aprenderem nesses 3 versículos. Vamos ler 8, de 16 a 18. Está escrito assim. Verso 16. A parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Verso 17. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Verso 18. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Irmãos, gostaria de fazer uma breve introdução. Posteriormente, nós cresceremos em 3 pontos, que é vinculado a cada um desses versículos. No fim, concluiremos com um apelo. Nós, irmãos, viemos da sequência expositiva do Evangelho de Lucas. As últimas pregações foi a parábola do semeador e a explicação da parábola do semeador. Vimos, irmãos, que nem todos respondem da mesma maneira à palavra de Deus. A parábola do semeador, ela nos ensina que os diversos tipos de solos são os diversos tipos de coração que recebem a palavra de Deus. Então, irmãos, alguns resistem, outros, irmãos, recebem de forma superficial. Outros, irmãos, são sufocados pelas preocupações. Quem lembra dessa exposição? As preocupações deste mundo. Mas também há um solo, ou seja, há um tipo de coração que ele recebe como se fosse uma boa terra. E isso leva esta boa terra a frutificar, a crescer uma árvore saudável e produzir bons frutos. Jesus, irmãos, nos mostrou na parábola do semeador que não é simplesmente ouvir os seus ensinamentos, mas é como nós ouvimos os ensinamentos. Olha o que ele fala em Lucas 8,15. Ele fala assim: a que caiu em boa terra são as que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. Ou seja, o ouvir como ouvimos é a questão de como nós vamos dispor o nosso coração. Então, essas pessoas que ouvem a palavra com o coração reto e bom, elas retêm os ensinamentos e a sua palavra,
e assim dão frutos com perseverança. Irmãos, esta parábola, a anterior, a do semeador, ela mostra para nós, irmãos, que a verdadeira fé, ela mostra que a verdadeira fé, ela se manifesta em quê? Em uma vida transformada e frutífera. Por quê? A boa terra é a que produziu bom fruto. Neste texto que nós lemos, Jesus utiliza uma outra figura de linguagem. Ele traz uma nova parábola. Ele utiliza uma nova imagem. Na parábola da candeia, dos versos 16 a 18. Mas ele está quase que dizendo a mesma coisa. Mas ele utiliza então uma nova parábola. É importante, irmãos, nós lembrar que a parábola, ela tem dois propósitos. A parábola ela tem dois propósitos. O primeiro é revelar a verdade aos que têm ouvidos para ouvir. Essa é a função da parábola, revelar a verdade. E o segundo propósito da parábola é ocultar a verdade. Olha só, um propósito é revelar, e o segundo propósito é ocultar a verdade daqueles que endurecem o coração. Aqueles que têm o coração endurecido, então, é contado-lhe parábolas para que não entendam mesmo. Jesus disse lá em Mateus 13:13. Por isso, lhe falo por parábolas. Porque vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. E nem entendem. Então, irmãos, este é o propósito de Cristo ensinar por parábolas. Então, irmãos, as parábolas elas são um convite à fé. Ontem, lendo um comentarista, ele fala assim, a parábola é como um espelho para aqueles que têm o coração disposto, ela revela uma imagem. E para aqueles que têm o coração duro, ela mostra quem ele é. E quando nós, pela fé, entendemos os ensinamentos, ela deixa de ser um espelho e ela abre-se, então, uma janela para mostrar o que é o reino de Deus. Esse é o propósito da parábola, irmãos. Então, elas são um convite à fé e também ela é um teste aos nossos corações. Ao introduzir aqui, irmãos, uma nova parábola, uma nova imagem, uma imagem da lâmpada desta vez, porque candeia é o mesmo que uma lâmpada, né? É o mesmo que uma lâmpada. Candeia era a lâmpada da época. Então, irmãos, ao introduzir esta imagem da lâmpada, vou passar a falar lâmpada para nós entendermos onde está a lâmpada entre nós aqui. Está em cima, né? Então, irmãos, Jesus está mostrando que os seus ensinamentos, que a sua palavra, ela não deve ficar oculta. A lâmpada aqui é os ensinamentos. A lâmpada aqui é a palavra de Deus. Lembra que a semente era a palavra? Então agora a palavra ela vem com a imagem da lâmpada. Então ela não deve ficar oculta. A palavra recebida por nós, ela não deve ficar oculta, mas ela deve manifestar-se na nossa vida, manifestar-se na vida daquele que recebeu. Então o texto nos diz, assim como ninguém acende uma lâmpada para deixar debaixo da cama, para escondê-la, ninguém acende uma lâmpada para deixar aqui dentro, guardada, mas para que ilumine toda a casa. Também nós fomos iluminados pela palavra de Deus, nós fomos alcançados pela verdade, não para ficar oculto, irmãos, mas para que esta luz brilhe sobre nós, para que essa luz nos transmita a este mundo brilhe, e que através de nós o Senhor possa clarear este mundo. O que Jesus, irmãos, exige de nós, irmãos, é claro, nesses 3 versos. Parece 3 versos tão rápido, mas aqui, irmãos, é muito claro o que ele exige de nós. Ouvir corretamente, guardar a palavra e refleti-la em nossas vidas para a glória de Deus.
A lâmpada, a luz que nasceu em nós, ela tem que refletir em nossas vidas, e isso é para a glória de Deus. Dessa forma, irmãos, o ensino, então, da parábola da candeia, ela se torna uma continuação lógica do ensino da semente, da parábola do semeador. Então, irmãos, aquele que ouviu bem a palavra, agora tem a responsabilidade de viver à luz dela. E eu termino aqui, irmãos, a minha introdução. Aquele que ouviu bem a palavra tem a responsabilidade de viver à luz dela. Então, irmãos, à medida que caminhamos pelo texto de Lucas 8, 16 a 18, aprenderemos 3 lições sobre a luz da palavra em nossas vidas. A primeira delas é que a luz é feita para brilhar, não para ser escondida. Vejamos, então, o primeiro ponto deste sermão. A luz é feita para brilhar e não para ser escondida. Lucas 8, 16. O texto diz assim: ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na sobre um velador para que os que entram vejam a luz. Então está muito bem exemplificado aqui. Quando nós entramos aqui com as lâmpadas no teto, nós já vemos ela. Mas se ela estiver aqui embaixo, escondida, nós não a veremos. Então, o velador, as lâmpadas eram a lâmpada de barro, que detinha ali uma vela, e aí tinha um suporte na parede, suporte a meia altura, então acendia-se e colocava no suporte para que ele iluminasse a casa. Jesus, irmãos, usa uma cena comum na época. Essa era uma cena cotidiana, porque toda a casa tinha. Então, irmãos, uma lâmpada de barro, cheia de azeite, que era o combustível, acesa para iluminar a casa. Uma cena comum. Jesus fala de mistérios grandes através de cenas comuns ao nosso coração. Ninguém acende uma luz por acendê-la. Acende, irmãos, porque tem-se um propósito, clarear. Acender uma luz por acender e ainda esconder ela, beira o absurdo. Ninguém acende uma luz em um lugar que não há necessidade. Seria então um propósito absurdo você acender uma luz e, em vez de colocar ela no teto, você colocar embaixo da cama. Seria um absurdo. E desta mesma forma, irmãos, Jesus ensina que a verdade do Evangelho, a verdade da palavra, irmãos, uma vez recebida por nós, ela não deve ser encoberta, mas ela deve ser praticada. Ela deve ser manifestada entre os homens. Irmãos, o texto é curto, as aplicações são pesadas e tem que nos despertar. Uma vez a verdade acesa em nós, ela deve ser aplicada e manifestada entre os homens. Irmãos, a lâmpada aqui, ela representa a revelação divina, os conselhos divinos que aqueles discípulos estavam recebendo. Aquilo que Jesus ensinava-lhes, que eles referiam como uma lâmpada. Então, irmãos, aqueles que ouviam, ou nós que ouvimos e que cremos na palavra, nós devemos o quê? Ser esta luz no mundo. E nós não fomos salvos, irmãos, para nos esconder. Não foi aceso algo em nós para que se coloque um vaso em cima, ou para que nós fiquemos debaixo da cama. Não, irmãos, mas para refletir a luz de Cristo entre os homens. Refletir a luz de Cristo. Lembra que nós somos tirados da treva para a maravilhosa luz, e isso é feito para quê? Para que esta luz reflita entre as trevas do mundo. Então, irmãos, nós somos candeeiros, nós somos lâmpadas, nós somos a luz. Isso, irmãos, está totalmente harmonizado com o ensino de Jesus em Mateus 5, de 14 até 16. Olha lá o que está escrito em Mateus 5. Quem lembra de Mateus 5 vai saber que ali é passagens profundas dos ensinamentos do Sermão do Monte.
Olha o que está escrito. Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Irmãos, qual é o propósito do Evangelho em nós? Fazer com que nós nos escondamos, ficamos sob o jugo do pecado, sob o jugo da escuridão ainda? Ou é para alumiar as trevas? A luz, irmãos, é algo ativo, é algo visível. Se acendeu em nós, tem que ser algo transformador. Se o Senhor acendeu, irmãos, uma luz em nossos corações, essa luz deve ser percebida. Irmãos, existem muitos crentes com complexo de inferioridade. Irmãos, as ações da palavra de Deus, mínimas em nossa vida, ela nos coloca acima, irmãos, das pessoas. Ela nos coloca, irmãos, em uma situação de gratidão e de arrependimento diante de Cristo, mas nos coloca, irmãos, como sendo preciosidade deste Cristo. Então, irmãos, nós não devemos ocultar do mundo aquilo que a palavra faz em nós, mas nós devemos testemunhar ao mundo. Porque através disso, você contando as ações e mostrando as ações da palavra em sua vida, as pessoas vão ver que você teme a um Deus, que você serve a um Deus e que você é diferente por causa desse Deus. Então, irmãos, essa luz ela deve ser percebida pelas pessoas ao nosso redor. Como vivem os seus vizinhos? Como vivem os seus vizinhos? Se eles vivem em trevas, a luz da palavra na sua vida, ela revela a luz do evangelho a eles? Essa é a aplicação. Na sua escola, no seu trabalho ou no seu lar, há sinais claros de que habita uma luz divina em você? Habita a luz de Cristo em você? Em meio à sua família, há sinais claros de que você é iluminado pelos santos ensinamentos da palavra de Deus? Essa é a aplicação e a reflexão que devemos fazer. A luz não é feita para ficar escondida. Muitas vezes, irmãos, nós, por vergonha, medo, por pecado, nós vamos nos cobrindo mais e mais. E de repente só nós sabemos se nós somos crentes. As nossas atitudes, os nossos testemunhos, as nossas verdades, elas não clareiam o mundo. Nós não repreendemos o pecado à nossa volta, nós não denunciamos o pecado à nossa volta, nós não se afastamos do pecado à nossa volta, porque nós achamos que nós somos pouco, mas nós somos luz deste mundo, luz das trevas. E o mundo só vai ser alcançado e transformado mediante o carregar de cada um de nós aqui da luz que acendeu em nosso coração. Ou será, irmãos, que a luz está apagada ou escondida por medo, vergonha, por conformismo? Devemos, irmãos, refletir nisso. Será que estamos ouvindo a palavra de Deus e está havendo um clarear mais e mais na nossa vida? Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus e nós estamos vencendo as trevas que habitam o nosso ser ou o nosso redor, a nossa casa? Nossa fé, irmãos, não é um tesouro enterrado, é uma luz para ser vista. O crente verdadeiro, irmãos, ele não esconde, irmãos. Ele brilha com amor, ele brilha com a verdade, ele brilha com a santidade, ele brilha com a misericórdia. Não é ser soberbo, sentir maior, não, irmãos. É ter um coração piedoso, um coração misericordioso, mas um coração santo. Um coração que luta pela verdade, um coração que trata e brilha com amor. Não podemos, irmãos, ser cristãos secretos de forma alguma. O texto nos mostra isso. Não somos feitos para colocar debaixo da cama. Somos feitos para colocar no velador. Somos candeeiros que iluminam este mundo. Não podemos, irmãos, viver de forma secreta, porque o mundo precisa desesperadamente dessa luz. Essa luz é a única saída para o mundo. Levante cedo, consagre a tua vida a Cristo
E saiba que o mundo precisa disso que tem dentro de você. Que o mundo precisa do que tem dentro de mim. Pessoas comprometidas com a verdade da palavra, com o evangelho de Cristo, pessoas comprometidas com Deus, pessoas comprometidas com a luz de Cristo. Contudo, irmãos, além de chamados a brilhar, Jesus também faz um alerta no próximo versículo. E qual é o alerta? Esse é um pesado alerta, irmãos. O alerta é que a luz revela tudo. Até aquilo que nós gostaríamos de esconder, a luz revela. Então vejamos agora o versículo 17. Irmãos. A luz revelará tudo o que está oculto. Olha só. Porque nada há oculto que não haja de ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Jesus, irmãos, nos adverte aqui. Jesus nos adverte, olha só, irmãos, o mundo que habita em trevas, o mundo que habita sobre as trevas, que vive sobre o curso das trevas, o mundo que é as trevas, ele pode ter por certeza que nada ficará encoberto sobre a densidade da treva que ele guarda. Nada ficará encoberto. Você, irmãos, como sendo luz, pode levar a mensagem ao mundo e à treva que habita ao seu redor. Nada ficará encoberto. Tudo será esclarecido por essa luz divina. Jesus, irmãos, ele nos dá essa advertência. A luz de Deus, irmãos, ela não só ilumina os que creem, não. Mas ela também examinará e ela também vai expor toda a realidade espiritual, seja ela boa ou seja ela má. A luz de Deus, irmãos, foi posta ao mundo para acender em nós e para iluminar. A mensagem é clara. Tudo que é feito em segredo, toda a resposta à palavra, quer seja, aqui que entra o perigo, irmãos, genuína ou falsa, será no devido tempo trazido à luz. Pode ser diante do trono branco que vem sobre o fim de todas as coisas. Mas cedo ou mais tarde, a luz do Evangelho, ela alcança e coloca tudo às claras. O estado real, irmãos, do coração humano, a sinceridade da fé, ou também a hipocrisia religiosa, ela não subsistirá a essa luz. Não subsistirá. Elas serão plenamente reveladas. Serão plenamente colocadas claras. É nisso que nós somos convocados ao arrependimento. Olha só, irmãos, como que está alinhado com todo o ensinamento das Escrituras. Abra sua Bíblia ou acompanhe o que eu vou ler, que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 5. Olha isso, irmãos, o que Paulo fala, o que Paulo escreve. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a luz a todas as coisas. Olha isso, irmãos. Trará luz a todas as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do nosso coração. Manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Irmãos, quer seja a hipocrisia de quem nos fala, ou quer seja qualquer hipocrisia de quem me ouve, também será exposta. O Evangelho ele é uma luz brilhante, mas de tamanha luz que nada ficará em oculto. Todas as coisas, quer seja genuína ou quer seja falsa, elas serão colocadas sobre o brilhar desse candeeiro, o brilhar desta luz. Que o Evangelho, que esta luz nos use hoje e nos alcance humildade para nos arrependermos do quão falho temos sido em ser luz neste mundo, de o quanto temos encoberto a verdadeira luz que habita em nós, para conforto do nosso ser, para conforto da nossa mente, para conforto da nossa vida, e que nós possamos nos arrepender, irmãos. Então, essa luz não nos chama somente a brilhar, como também ela nos confronta. Ela nos fala
que ela vai revelar a verdade que habita em nós. Quer seja agora ou quer seja num futuro breve. Ela revela quem verdadeiramente somos diante de Deus. Ela revela a hipocrisia do mundo, sim. Ela revela a densidade das trevas que há no mundo, mas ela também revela a densidade que habita o meu coração. A densidade e a falsidade que habita o nosso coração. Que ela nos ache hoje em humildade, que nós possamos nos arrepender. Clamar por perdão, por misericórdia, clamar por ajuda. Essa verdade, irmãos, ela deve trazer dois efeitos em nós. O primeiro, um santo temor. Um santo temor. Devemos, irmãos, viver em consciência de que as nossas motivações, pensamentos e ações, elas estão expostas diante de Deus. Devemos, irmãos, ter a consciência de que a nossa vida ela é clara diante de Deus. Porque se formos alcançados pelo Evangelho, para que o Evangelho clareie o mundo, a primeira coisa que é clareado é a nossa vida. A primeira coisa que é revelada é o nosso ser. Nada, irmãos, pode ser escondido dele. A vida cristã, irmãos, autêntica, ela é uma vida descoberta. É uma vida sem máscaras. É uma vida confessa. É uma vida arrependida. É uma vida que se afasta e que separa-se da densidade das trevas. O segundo ponto que essa verdade deve trazer em nós, irmãos, é, além de um santo temor, ela deve trazer em nós uma confiança e descanso. Ela deve trazer, irmãos, uma confiança e descanso. Mas por quê? Porque, irmãos, para o crente verdadeiro, essa revelação final ela será motivo de glória para Deus. O Senhor descobrir as densidades do nosso coração, o Senhor revelar a maldade que habita em nós, o Senhor revelar o pecado que habita em nós e cobrar de nós uma restituição, isso reverte-se em glória para Deus. E todo crente restaurado encontra misericórdia. Pois Deus, irmãos, Ele manifestará em nós a obra de graça dEle. Ele manifestará em nossas vidas, irmãos, misericórdia e graça diante de todo o universo. É para isso que é a luz do Evangelho. Para mostrar o quão frágil nós somos, mas o quão santo e misericordioso é Deus. Então, irmãos, aquilo que nos traz temor, ao mesmo tempo deve nos trazer descanso. Porque é para isso que é a obra da cruz. É para mostrar a nossa fragilidade, mas para mostrar o tamanho da salvação também. Nossa fidelidade, irmãos, mesmo quando ela não é reconhecida pelos homens, ela será plenamente revelada e recompensada por Deus. Ser fiel a Deus, quando Ele mostra as nossas maldades, ela é recompensada com graça, com misericórdia. Então, irmãos, que o temor a Deus, que o temor de Deus, de todas as coisas que nos é mostrada pelo seu Espírito Santo, nos leve, irmãos, a desfrutar da sua graça. Como temos, irmãos, a pergunta que fica é como temos vivido diante dessa verdade? Estamos buscando viver de forma íntegra? Estamos buscando viver de um coração sincero? Arrependendo-se, afastando-se e desfrutando da misericórdia? Ou estamos atolados? Estamos sendo, irmãos, vencidos na guerra, na batalha. Não estamos desfrutando da misericórdia de Deus. Ou estamos escondendo, irmãos, áreas das nossas vidas, achando que elas permanecerão ocultas. Irmãos, aqui diante de Deus, cada um sabe aquilo que precisa trazer às claras. Diante de Deus aqui, irmãos, cada um sabe aquilo que está falhando, que está pecando, que está... Uma coisa, esta palavra, este sermão tem que trazer aos nossos corações. Nada ficará em oculto. Você prefere restituir-se agora
diante da misericórdia ou prefere ser escancarado diante da justiça? Que a luz de Cristo, irmãos, nos leve a uma vida de arrependimento contínuo, de transparência e de santidade, irmãos. Além de nos chamar a brilhar, além de revelar tudo, quer seja no mundo ou quer seja em nós, Jesus ainda nos dá uma advertência ainda solene, irmãos. Ele fala, irmãos, sobre a maneira como ouvimos a palavra. Ele mostra que a maneira como nós ouvimos, ela determina o nosso destino espiritual. Irmãos, ao preparar esse sermão, chocar-se com essa realidade, irmãos, fiz um breve comparativo da minha própria vida, porque nós devemos ouvir a palavra e trazer ela em nós. Vejamos no versículo 18 a verdade aplicada por Cristo aqui. A responsabilidade de ouvir com atenção, esse é o ponto número 3. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver será dado, e ao que não tiver, até o que pensa lhe será tirado. Irmãos, isso é uma verdade que nos choca, nos choca. No reino de Deus não existe estagnação, não existe estagnação. Essa é uma verdade que nós temos que ter. Não existe assim, eu atingir um ponto e aqui cá eu estou, agora eu vou tirar férias então, depois eu volto e de cá onde eu estou eu sigo a minha vida. Não, não existe estagnação. Jesus faz uma advertência urgente, mas vede como vocês estão ouvindo. Ele já tinha me alertado 2 vezes antes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqui ele de novo, pela 3ª vez no capítulo 8. Este versículo, irmãos, nos chama a atenção consciente. Nos chama a uma atenção consciente, irmãos. E nos chama a uma responsabilidade de ouvir a palavra de Deus. O ouvir aqui, irmãos, não é apenas uma escuta superficial. Nós já vimos isso anteriormente. Mas uma escuta atenta, uma escuta disposta e o melhor é uma escuta obediente. Uma escuta de ouvir e de, quando ela passar por nós, por dentro do nosso ser, uma ação é mudada na nossa vida. Algo é transformado mediante o ouvir. Irmãos, o contexto nos mostra que Jesus está ensinando de que maneira respondemos à palavra de Deus. Como nós respondemos àquilo que nós ouvimos. E aqui ele mostra que há consequências eternas. Olha isso, irmãos. Se ouvirmos com um coração sincero e humilde, mais nos será dado. Da luz da compreensão de Deus, mais nos será dado. Se tivermos um ouvir correto, essa luz que nasceu, que habita e que brilha a nossa vida, se nós ouvirmos com sinceridade, com o coração e de uma forma correta, ela mais abundará a nossa vida. Ela mais tomará as escuridão e as trevas que habitam o nosso ser. Porém, se nós ouvirmos, irmãos, com indiferença, presunção ou com desinteresse, isso é chocante, irmãos. Analise a sua vida. Não olhe para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu companheiro, para o teu irmão, para a tua mãe, para o teu pai. Não olhe para eles, olhe para você. Que a palavra olhe para você. Se nós ouvirmos com indiferença, até o pouco que pensávamos ter, nos será tirado. E você analisa os períodos de apatia espiritual. Você parou e retornou no mesmo estágio? Ou quando você foi retomar, você estava lá embaixo? Não existe estabilidade na vida espiritual, irmãos. Ou nós estamos ouvindo atentamente, aplicando e estamos crescendo, ou nós estamos sempre, irmãos, retornando à estaca zero. Isso é muito ruim para o crente. Aquela ciclo de hoje eu estou forte, amanhã estou fraco. Irmãos, que nós aprendamos hoje da advertência da palavra e nós possamos ouvir constantemente as coisas de uma maneira sincera, obediente, para que nós tenhamos uma vida, mesmo que for de pouquinho, mas uma vida de crescimento. Porque se nós achamos que nós estamos parados, não existe estagnação na vida espiritual.
ou nós estamos em crescimento, vencendo, frutificando, produzindo frutos do Espírito, coisas boas, ou nós estamos, irmãos, analise o seu dia a dia, ou nós estamos frutificando no Espírito, ou nós estamos frutificando na carne. E o Espírito é crescimento, e a carne é decair, é diminuição, não é crescimento. Irmãos, Cristo faz um alerta para nós, devemos aprender a ouvir. Este versículo, irmãos, também nos faz lembrar de Mateus 7, de 24 a 27, onde Cristo fala, irmãos, da necessidade de nós edificar a vida sobre a rocha da sua palavra, sobre esta luz, sobre esta rocha. Aquele que ouve e pratica é comparado a um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Porém, o que ouve e não pratica, tá vendo, irmãos? É a vida cristã. É feito de coisas simples, irmãos, de exemplos simples que entende a palavra de Deus. Não adianta eu querer aqui motivá-los e fazê-los tocar a consciência de vocês, para que vocês chorem, para que vocês se desmanchem, sendo que o simples da vida cristã não está sendo feito. E que nós virássemos de ponta cabeça aqui, a soma de 2 mais 2 não seria 4. Ou nós ouve e constrói uma vida na rocha, uma vida, uma casa debaixo da luz, ou nós pode chorar, pular, espernear e construir uma casa na areia, debaixo das trevas. E glória a Deus significa uma vida que glorifica a Deus. Uma vida na totalidade, não momentos de emoção repentinos diante de um público onde você chora e esperneia e pula, grita, e ali você tem um arrependimento momentâneo. Não, irmãos, o 2 mais 2 do Evangelho é simples, é transformação, é ação prática. É construir a casa sobre rocha. Quem ouve e não pratica é insensato. Agora eu pergunto a vocês, como você tem ouvido a palavra de Deus? Como você tem ouvido, irmãos, a palavra de Deus? Ou você a ouve de forma atenta e disposta a obedecer, ou você ouve apenas como mais uma palavra de consolo? Você ouve mais uma palavra de motivação. Olha, estou saindo motivado da presença de Deus. Estou saindo motivado. Olha que alegria ouvir a palavra de Deus. Olha, meu coração jubila. Mas e o aplicar no dia a dia? Como está sendo? Irmãos, essa palavra ela nos salva e ela nos condena, irmãos. E isso pega desde quem nos fala até quem ouve lá fora, as paredes que nos ouvem. Irmãos, está saindo motivado? Está saindo com o coração leve, com a consciência limpa? Mas e o aplicar? E o iluminar as trevas? E o iluminar a sua vida? E os seus pecados? E o arrepender-se? E o confessar? E o restituir? E o avançar o reino? É uma conta que 2 mais 2 não vai fechar em 4 nunca. Pode chorar, espernear, pular. Como está a intenção do aplicar no nosso dia a dia? Isso deve ser os frutos que nos testifica de que nós somos candeeiro, que nós somos luz sobre o teto e não luz debaixo da cama. Jesus está dizendo, irmãos, que nossa resposta à palavra de Deus é um reflexo direto da condição do nosso coração. Irmãos, a nossa resposta à palavra de Deus é um reflexo direto do testemunho da nossa regeneração, do fruto da nossa conversão. Irmãos, pesado demais, pesado. Se vocês acham pesado ouvir essa palavra, se vocês acham pesado ouvir esta palavra, vocês não sabem o quanto é pesado para mim apregoar esta palavra. Pois meu coração está disposto diante de Deus, diante das minhas filhas, diante da minha esposa, e eles estão vendo toda a hipocrisia, e eles sabem do quanto nós necessitamos. Eu necessito da transformação. Então, que nós todos hoje aqui, não só ouvintes, como os apregoadores também, irmãos, nós nos arrependamos diante de Deus e que nós cresçamos em santificação, que nós cresçamos em frutos, que nós cresçamos em alumiar a palavra de Deus
diante a treva do mundo. Se queremos, irmãos, mais sabedoria, se queremos mais da vontade de Deus, devemos crescer no ouvir com diligência e obedecer a sua palavra. Se somos negligentes, irmãos, com a palavra, achando que já sabemos o suficiente, saiba de uma coisa: o pouco que vocês têm, o pouco que eu tenho, será arrebatado de mim. Será dado àquele que pratica. Porque os pecados, irmãos, eles não têm fim. Irmãos, olhe a vida, irmãos, do pecado. Observe a vida dos pecadores. Observe o nível e o grau, como aumenta. Se tiver pouquinha coisa, irmãos, e é arrebatado com facilidade. O grau do pecado, ele vai aumentando, ele vai escondendo, ele vai fazendo a pessoa num nível de escravidão. E se ele achava que sabia de alguma coisa, não subsiste e é tomado, irmãos. O que nós temos feito, irmãos, com a palavra que nós ouvimos? Ela está transformando as nossas vidas, desafiando as nossas escolhas. Olha isso, irmãos, vida prática. A palavra está ditando a regra das escolhas da nossa vida. A palavra está renovando as nossas atitudes. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Ou você tem deixado a rotina e os desafios da vida, deixado que os prazeres, que a rotina, que os benefícios da vida afoguem a semente, afoguem a lâmpada que habita em você, habita em mim, habita em nós. Irmãos, que o Senhor nos guie ao arrependimento, irmãos. Que o Senhor nos guie ao arrependimento. Deus nos chama, irmãos, a ouvir com responsabilidade e aguardar a sua palavra, irmãos. O Senhor nos chama a isso, irmãos. Irmãos, então, quero já partir para a conclusão. Ao ouvirmos a palavra de Deus, nós devemos ter em mente 3 coisas importantes. A luz deve brilhar em nós. Nossa fé deve ser visível. Nossa fé deve ser visível e refletir a glória de Deus. Segundo, a luz, ela revela o que está em oculto. Então, não podemos esconder a nossa vida de Deus, que nós possamos colocar às claras todas as nossas fragilidades, para que Ele ilumine e restaure com misericórdia. Porque Ele conhece os nossos corações. E assim nós possamos ser usados para a transformação do mundo. Certo, irmãos? Então a tua fragilidade não te deve somente colocar em temor a Deus. Mas ela deve te colocar em um estágio de descanso com Deus. Porque Ele restaura. E o terceiro ponto é a maneira como ouvimos, irmãos. Ela tem um impacto eterno em nós. Eterno. Devemos ouvir com atenção, com humildade, com desejo de obedecer. Deus nos dê graça, irmãos, para ouvir, mas também para viver a palavra de Deus. Irmãos, quanto tempo nós estamos ouvindo? Faça um checklist aí na tua mente. Quantas coisas estamos deixando, irmãos? Isso é pesado, isso é pesado. A multidão de misericórdia está estendida. Arrependamos, irmãos, e vamos. Concluindo. Irmãos, ao refletirmos, irmãos, sobre a palavra de hoje, somos confrontados com uma verdade profunda. A luz de Cristo, ela foi acesa em nossos corações. Não para ficar, irmãos, escondida, mas para brilhar, para iluminar todos ao nosso redor, irmãos. Sermos testemunhas dessa luz. A luz que recebemos não é nossa, é de Cristo. A atenção deve abrir aí. Como o Senhor nos ensina, irmãos, não podemos esconder essa luz. Ela deve ser visível, ela deve refletir a glória de Deus na nossa vida, ela deve refletir a graça de Deus em cada aspecto da nossa vida. Além disso, irmãos, a luz revela tudo o que está oculto, tudo. Deus conhece o nosso coração, irmãos. Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece os nossos olhares, os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas atitudes, e nada escapará da sua luz. Nada escapará, irmãos, do seu olhar.
O convite de Cristo é para que vivemos uma vida de transparência com Ele. Transparência, porque a graça nos está exposta. Porque, irmãos, a maneira como vimos, irmãos, ela tem consequências. E elas são consequências eternas. Lembre-se, irmãos, na vida espiritual não existe estagnação, não existe um equilíbrio. Fiquei aqui, ó. Cheguei aqui e parei. Não, irmãos, a hora que você achar que você está aqui, ó, lá embaixo. Cai, irmãos, cai. O que fazemos, irmãos, com essa luz que recebemos? Estamos ouvindo com atenção, com humildade, com obediência? Ou estamos negligenciando o chamado de Deus, pensando que já sabemos o suficiente? Já fizemos o suficiente? Já somos o que somos suficientes? Não, irmãos. Não. A resposta, irmãos, à palavra de Deus é o que determina se seremos ainda mais iluminados pela sua graça. Se cresceremos ainda mais iluminados. Ou se perderemos até a luz que nós pensamos ter. Isso, irmãos, é como ouvimos e aplicamos, é o que vai determinar. E aqui, irmãos, possamos sair daqui hoje, irmãos, com um coração renovado. Que possamos aprender desses 3 versos, irmãos, e aplicar na nossa vida. Convido você, irmãos, eu convido a cada um de vocês, irmãos, a refletir sobre como temos vivido à luz da palavra de Deus. Como temos vivido à luz da palavra de Deus. Você tem submetido cada ação da sua vida à palavra de Deus? Você tem submetido cada ação da sua vida à luz da palavra de Deus, a ponto de que as pessoas que estão em trevas ao seu redor têm perguntado: onde é que você está ligado? Na rede elétrica do céu, na luz divina. É ali, cara. E aí você lança a luz para ele também. E aí você não é uma luz debaixo, dentro da caixa, debaixo da cama, debaixo de travesseiro, não. Você é uma luz no teto. Estamos escondendo a nossa luz? Estamos ouvindo com atenção e permitindo que a palavra transforme a nossa vida, que a nossa vida seja uma vida de luz? Irmãos, pesado, pesado. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos luz neste mundo de trevas. E que a nossa vida, irmãos, através do Espírito Santo, seja um reflexo da luz de Cristo. Feche os olhos, vou interceder por mim, por cada um de vocês.